O salão de festas do Hotel Copacabana Palace estava irreconhecível. Flores brancas importadas da Holanda cobriam cada superfície, candelabros de cristal baccarat pendiam do teto ornamentado, e o aroma de rosas e jasmim perfumava o ar. Era o casamento do ano no Rio de Janeiro. Eduardo Monteiro da Silva, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, finalmente se casaria com Isabela Cavalcante, filha de uma tradicional família da alta sociedade carioca. Os convidados chegavam em carros de luxo, desfilando vestidos de grife e joias que valiam mais que apartamentos inteiros. Entre Mercedes, Porsches e Bentleys, um modesto Corsa branco estacionou discretamente na área de serviço do hotel. De dentro saiu Marina Santos, de 23 anos, vestindo um vestido azul marinho simples que havia comprado numa loja de departamento por R$ 89. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava os cabelos castanhos presos num coque despretensioso. Marina havia recebido o convite através de sua prima Carla, que trabalhava como governanta na mansão dos Cavalcante há 15 anos. Vai ser só para completar o número de convidados, havia explicado Carla. A família da Isabela não quer que pareça que não tem amigos suficientes. Ao entrar no salão, Marina sentiu o peso dos olhares. As mulheres da sociedade a examinavam da cabeça aos pés, sussurrando entre si. Meu Deus, olha só essa menina, murmurou Helena Cavalcante, tia da noiva, para a amiga ao lado. Que vestido é esse? Parece que veio direto da liquidação. Deve ser alguma funcionária que se perdeu, respondeu Márcia Pereira, esposa de um deputado federal. Ou então parente pobre que veio tentar se aparecer. Marina fingiu não ouvir, dirigindo-se para um canto menos movimentado do salão. Pegou um copo de água na mesa de bebidas, suas mãos ainda tremendo. Não deveria ter vindo. Sentia-se como um peixe fora d'água naquele ambiente de opulência. Com licença, disse um garçom, esbarrando levemente em Marina. O copo escorregou de suas mãos, derramando água em seu vestido e no chão de mármore. Ai, desculpa, exclamou Marina, tentando se abaixar para limpar o chão com o guardanapo. Não acredito, gritou Fernanda Cavalcante, prima da noiva. Agora vão deixar qualquer pessoa entrar aqui? Olha só o que essa menina fez. Todos os olhares se voltaram para Marina, que estava ajoelhada no chão, vermelha de vergonha. Os sussurros se intensificaram. Quem é essa garota? Perguntou Roberto Cavalcante, pai da noiva, se aproximando com cara de poucos amigos. Eu sou prima da Carla, gaguejou Marina, ainda no chão. Ela trabalha na sua casa há muitos anos. Ela me deu o convite. Ah, a governanta, disse Roberto com desdém. Bom, já que está aqui, pelo menos não atrapalhe a cerimônia. Isabela apareceu ao lado do pai, deslumbrante em seu vestido de noiva que custará R$ 80 mil. Era alta, loira, com traços perfeitos realçados por uma maquiagem impecável. Olhou para Marina com uma mistura de curiosidade e desprezo. Papai, quem é essa pessoa? Perguntou Isabela, como se Marina não estivesse ali. Parente de uma funcionária, respondeu Roberto. Não se preocupe, querida. Ela vai ficar quietinha no seu cantinho. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Levantou-se devagar, o vestido ainda molhado, e foi para a última fileira de cadeiras, esperando que a cerimônia começasse logo para que pudesse ir embora. Enquanto isso, no quarto nupcial, Eduardo Monteiro ajeitava a gravata pela 10ª vez. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de ansiedade e tristeza. Aos 28 anos, alto e elegante, com cabelos escuros penteados para trás, ele era considerado um dos solteiros mais cobiçados do Rio. Mas seu coração estava pesado. Pronto, filho, disse seu pai, Antônio Monteiro, entrando no quarto. Está na hora. A noiva está linda, a família está feliz, e os negócios finalmente vão se unir como planejamos. Pai, eu não tenho certeza se... Começou Eduardo. Não tem certeza de quê? Interrompeu Antônio, sério. Eduardo, você sabe muito bem que este casamento não é só sobre você. São duas famílias, dois impérios empresariais se unindo. Sua responsabilidade vai além dos seus sentimentos pessoais. Eduardo fechou os olhos. Há 6 meses, numa tarde de sábado, havia conhecido Marina numa livraria do centro da cidade. Ela estava lendo um livro de poesia, completamente absorta, e quando ele se aproximou para pegar um livro da mesma prateleira, ela havia levantado os olhos e sorrido. Foi como se o mundo tivesse parado. Começaram a conversar sobre livros, depois sobre sonhos, sobre a vida. Descobriu que ela trabalhava como professora numa escola municipal, que morava numa casa simples em Madureira com a mãe viúva, que adorava plantas e animais, que sonhava em viajar pelo mundo mas se contentava em viajar através dos livros.
Durante 3 meses, se encontraram em segredo. Eduardo nunca disse quem realmente era, e Marina nunca perguntou. Para ela, ele era apenas Edu, um cara gentil que gostava de conversar e que a fazia rir como ninguém. Eram tardes de café, caminhadas no parque, conversas que duravam horas. Mas a pressão familiar aumentou. O noivado com Isabela havia sido arranjado desde a adolescência de ambos, e as famílias não aceitariam um não como resposta. Eduardo tentou terminar com Marina delicadamente, inventando uma desculpa sobre mudança de cidade. Não teve coragem de contar a verdade. Vamos, Eduardo, insistiu Antônio. Sua noiva está esperando. No salão, a cerimônia havia começado. O celebrante, um juiz conhecido das duas famílias, dava início aos procedimentos. Isabela caminhava pela passarela de pétalas de rosa, radiante, acenando para os convidados como uma princesa. Marina, ainda no fundo do salão, observava tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Algo naquela cena a incomodava, mas não conseguia identificar o que. Eduardo apareceu no altar, impecável em seu smoking Hugo Boss. Mas quando Isabela se aproximou, ele não conseguiu evitar olhar para a plateia. E foi então que a viu. Marina. Seu coração disparou. O que ela estava fazendo ali? Como havia descoberto? Seus olhos se encontraram por um instante, e ele viu a mesma surpresa e confusão refletidas no rosto dela. Eduardo, sussurrou Isabela, percebendo sua distração. Está tudo bem. Ele balançou a cabeça, tentando se concentrar, mas não conseguia tirar os olhos de Marina. Ela estava ali, no fundo do salão, com um vestido simples e molhado, parecendo perdida e triste. E de repente, tudo fez sentido. Estamos aqui reunidos, começou o juiz, para celebrar a união de Eduardo Monteiro da Silva e Isabela Cavalcante. Eduardo não conseguia se concentrar nas palavras. Sua mente estava num turbilhão. Marina ali, naquele lugar, naquele momento, era como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio tomou conta do salão. Era apenas uma formalidade, todos sabiam. Quem ousaria interromper o casamento do ano? Eduardo olhou para Isabela. Ela era linda, educada, da família certa. Seria uma boa esposa nos padrões da sociedade. Mas quando olhou para Marina, viu algo que nunca havia visto nos olhos de Isabela. Amor verdadeiro, sem interesses, sem cálculos. Eduardo, sussurrou o juiz, você aceita Isabela como sua esposa? O salão inteiro prendeu a respiração. Eduardo olhou para Isabela, depois para os pais, depois para Marina. O tempo parecia ter parado. Começou Eduardo. Sim, sussurrou Isabela, sorrindo e apertando sua mão. Eu não posso, disse Eduardo, de repente, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Um murmúrio de choque percorreu os convidados. Isabela arregalou os olhos. Como assim não pode? Perguntou ela, ainda sorrindo, pensando que havia entendido errado. Eduardo se virou para a plateia. Não posso me casar com você, Isabela, porque meu coração pertence a outra pessoa. O salão explodiu em sussurros indignados. Roberto Cavalcante ficou vermelho de raiva. Antônio Monteiro parecia estar tendo um ataque cardíaco. Eduardo, o que você está fazendo? Gritou Isabela, as lágrimas começando a escorrer pela maquiagem perfeita. Eduardo desceu do altar e começou a caminhar pela passarela, seus olhos fixos em Marina. Ela estava pálida, em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Há 6 meses, disse Eduardo, sua voz carregando por todo o salão graças ao microfone do celebrante, eu conheci uma mulher numa livraria. Ela não sabia quem eu era, não queria nada de mim além de conversas sobre livros e sonhos. Ela me fez rir, me fez pensar, me fez sentir vivo de uma forma que eu nunca havia sentido. Os convidados estavam boquiabertos. Marina tentou se levantar para sair, mas suas pernas tremiam tanto que ela caiu de volta na cadeira. Essa mulher, continuou Eduardo, se aproximando cada vez mais de Marina, me ensinou que o amor verdadeiro não tem preço, não tem classe social, não tem interesse. Ela me amou pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Helena Cavalcante estava tendo vapores, sendo abanada por 2 amigas. Roberto gritava algo incompreensível, gesticulando furiosamente. Eduardo parou na frente de Marina, que estava chorando silenciosamente. Marina, disse ele, estendendo a mão, você quer sair daqui comigo? Ela olhou para ele, depois para todos os rostos chocados e indignados ao redor.
As mesmas pessoas que haviam a humilhado minutos antes agora a encaravam com uma mistura de raiva e incredulidade. Eu não entendo, sussurrou ela. Você é o Eduardo, o noivo. Sou o Edu que você conheceu na livraria, disse ele, se ajoelhando na frente dela. Sou o homem que se apaixonou por você desde o primeiro dia, que foi covarde demais para contar a verdade, que quase cometeu o maior erro da sua vida casando com outra pessoa quando meu coração sempre foi seu. O salão estava em silêncio total agora, exceto pelos soluços de Isabela no altar. Marina Santos, disse Eduardo, pegando as mãos dela, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Não por conveniência, não por pressão, mas por amor. Marina olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade, o amor, o arrependimento. Depois olhou para todos os rostos ao redor. As mesmas pessoas que a haviam tratado como lixo agora a observavam com choque. Ela podia jurar, uma pitada de inveja. Você tem certeza? Perguntou ela, sua voz tremendo. Você está desistindo de tudo isso, por mim? Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dera em meses. Marina, você é tudo para mim. Todo o resto é só cenário. Ela olhou mais uma vez para Isabela, que chorava inconsolavelmente, apoiada nas amigas. Sentiu uma pontada de culpa, mas sabia que seria muito pior se Eduardo se casasse sem amor. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. Eduardo se levantou, a pegou nos braços e a beijou ali mesmo, na frente de todos. Os convidados estavam tão chocados que nem conseguiam reagir. Isso é um escândalo, gritou finalmente Roberto Cavalcante. Vocês vão pagar por essa humilhação. Que paguem, disse Eduardo, ainda segurando Marina. Pelo menos estaremos pagando juntos. Ele pegou Marina pela mão e começou a caminhar em direção à saída. Ela hesitou por um momento, olhando para trás. E se eles estiverem certos, sussurrou ela. E se eu realmente não for boa o suficiente para você? Eduardo parou e a olhou nos olhos. Marina, essas pessoas passam a vida inteira tentando impressionar umas às outras com coisas que não importam. Você me impressiona todos os dias apenas sendo quem você é. Você é professora, cuida da sua mãe, lê poesia, ama sem interesse. Você é a pessoa mais rica que eu conheço. Eles caminharam juntos em direção à porta, deixando para trás o salão em caos. Isabela ainda chorava, os pais gritavam, os convidados sussurravam furiosamente. Aonde vamos? Perguntou Marina quando chegaram à porta. Para onde você quiser, respondeu Eduardo. Podemos ir numa igreja simples, num cartório, ou podemos só ir para casa e planejar nosso futuro. O importante é que estamos juntos. Marina sorriu, finalmente relaxando. Sabe o que eu quero fazer primeiro? O quê? Ir naquela livraria onde nos conhecemos. Tenho certeza de que eles têm livros sobre como planejar casamentos simples. Eduardo riu, a pegou no colo e a girou no ar. Eu te amo, Marina Santos. Eu também te amo, Eduardo Monteiro. Ou posso continuar te chamando de Edu? Pode me chamar do que quiser, desde que me chame para sempre. Eles saíram do hotel de mãos dadas, deixando para trás o mundo de aparências e falsidade, em direção a uma vida construída sobre amor verdadeiro. Atrás deles, o casamento dos sonhos da alta sociedade havia se transformado no pesadelo do ano. No salão, Isabela finalmente parou de chorar e olhou para as amigas. Sabem de uma coisa, disse ela, secando as lágrimas. Talvez seja melhor assim. Eu merecia um homem que me amasse de verdade, não um que se casasse comigo por obrigação. E pela primeira vez em anos, Isabela Cavalcante sorriu um sorriso genuíno. 6 meses depois, Marina e Eduardo se casaram numa cerimônia simples na praia, com a família e amigos verdadeiros. Marina usava um vestido branco de R$ 200 que havia comprado numa loja popular, e estava mais radiante do que qualquer noiva de revista. Eduardo deixou os negócios da família para trás e abriu uma pequena editora especializada em livros de novos autores. Marina continuou dando aulas, mas agora também ajudava na editora nas horas vagas. Eles moravam numa casa simples, mas cheia de amor, plantas e livros. E todas as noites, Eduardo agradecia por ter tido a coragem de escolher o amor verdadeiro ao invés das convenções sociais. Porque no final, descobriu que a riqueza verdadeira não estava nas contas bancárias, mas nos sorrisos sinceros, nos abraços apertados e nas conversas que duravam até de madrugada sobre sonhos e poesia.